vamos, então, dar início, né, à correção das questões do Instituto AOCP de verbos, né? Eu vou compartilhar aqui para quem não... Oi, Ive, tudo bem? Comecei nesse momento a gravar e vou começar nesse momento a resolver as questões, tá? Estava esperando você entrar, você e a Renata. A Renata ainda não... A Renata mas é que acho que a Renata falou para mim que ela tinha algum problema aí hoje de horário, não sei. De qualquer maneira, gente, eu até conversei com a Dani, não, com a Renata, que eu... Ah, a Renata entrou. Eu estava esperando você, Renata, você e a Ive. Então tá, então vamos começar. O Carlos também é super pontual e a Cristiane, mas eles não estão aí ainda hoje. Então eu vou passar a fazer as aulas às quartas-feiras, porque as segundas tem ficado assim muito puxado para mim, porque sábado, domingo eu estou dando aula direto, né? Então eu não estou conseguindo, sabe? Mais as segundas à noite. Quarta é tranquilo, né? Dá para a gente fazer na boa. Então, a partir dessa semana, vou passar para quarta. Tá todo mundo de acordo? De quarta-feira, a gente fazer as quartas-feiras? Ive, você está de acordo? Renata, Marinho, Dani, vocês estão de acordo? Então beleza, então tá. É até mais fácil para mim de mandar os exercícios também, entendeu? Porque como eu fico muito atolada, eu acabo com tantas tarefas, porque eu que faço tudo, eu às vezes acabo realmente me esquecendo. E olha que eu tenho uma excelente memória, mas às vezes falha, né? Então, quarta-feira já tenho a Cristiano. Falei, é incrível como é que vocês são pontuais. Cris, tudo bem? Eu vou começar então a correção, tá? Se a gente conseguir hoje corrigir 35 das 72, maravilha, tá? Mas pelo menos 30 eu quero corrigir hoje, tá? Vamos então dar início à nossa correção. Estão todos conseguindo enxergar aqui? Vou aumentar um pouco mais. Vocês estão conseguindo enxergar aqui a tela? Vem com os exercícios. Cris, por gentileza, desliga o seu áudio. Então tá, então vamos lá. Sobre os verbos empregados no texto 2, então vamos ver o texto, né? 8 dicas para viver com menos plástico. Leve, use, troque, recuse, evite, reutilize. Sobre os verbos empregados, assinale a alternativa correta. A questão certa aqui é a letra E, tá? Por quê? Vamos verificar aqui. Viver está no infinitivo, né? E aqui no caso, no infinitivo impessoal. Só para a gente relembrar o que é o infinitivo, a diferença, né? Que é fundamental saber. A diferença entre o infinitivo impessoal, o infinitivo pessoal e o futuro do subjuntivo, tá? O infinitivo impessoal, como o próprio nome diz, é aquele que não apresenta um agente da ação verbal, né? Um sujeito, né? Então, ele não personaliza. Aqui, viver é viver mesmo, assim, independente de quem vive, né? É o verbo cru, nu e cru, tá? O infinitivo pessoal é aquele que está presente na oração subordinada reduzida, tá? Existe um sujeito relacionado a esse infinitivo. Exemplo,
É bom eu cantar, é bom tu cantares, é bom ele cantar, é bom nós cantarmos, é bom vós cantardes, é bom eles cantarem. Aí vocês vão me perguntar, Mônica, mas isso não é o futuro do subjuntivo? Não. Isto é o infinitivo pessoal, tanto que a gente conjuga as desinências, cantares, cantarmos, tá? Para eu chamar de futuro do subjuntivo, tem que ter as conjunções se e quando, ou quando, né? Então, por exemplo, se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles cantarem. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem, tá? Então, essa é a diferença entre o infinitivo e o subjuntivo. Se aqui tivesse, tá? Se eu viver com menos plástico, né? Aí já não seria mais infinitivo, seria futuro do subjuntivo, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa questão? Tá claro para todo mundo essa diferença, tá? Então vou passar para outra questão, tá? Então, nós temos aí o uso do imperativo também, né, nessa questão. Por quê, né? Porque nós temos o verbo, né, dando comandos, né? Leve, use, troque, né? Qual é a diferença entre o imperativo afirmativo e o presente do subjuntivo? Isso gera bastante dúvida. O presente do subjuntivo, ele sempre vai apresentar, né, uma palavra antes dele. Talvez, que, embora, para que, tá? Sempre uma conjunção antes dele, tá? Ou um advérbio. Talvez eu cante, talvez tu cantes, talvez ele cante, tá? O imperativo afirmativo, não. O verbo vai iniciar a oração, dando ordem, sugestão ou apelo, tá? O imperativo, gente, ele não trata só, lembrando, de ordem, tá? Ele também se refere a sugestão e apelo, tá? Então, né, repetindo, a questão 1 foi letra E. Ao emprego de verbos no imperativo afirmativo e no infinitivo, tá? 2. A partir da análise do trecho, nossa condição não é tão angustiante assim, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, tá? 1. Emprega-se um verbo de ligação. Bom, vamos só relembrar, né? O que são verbos de ligação? Quais são os verbos de ligação? Muita gente acha equivocadamente que verbo de ligação... quais são os verbos de ligação? Ser, S-E-R, né, gente? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se, andar, continuar, viver e virar, né? Então, basta ser um verbo desses para ser verbo de ligação. Isto é um equívoco, tá? Eu só posso chamar a estes verbos de ligação se eles vierem acompanhados de substantivo ou adjetivo. Se não for um substantivo ou um adjetivo depois de um desses verbos, né, eles não serão classificados como verbos de ligação, serão verbos intransitivos. Tá? Exemplo, né? Mônica parece feliz. Feliz é adjetivo, portanto, parecer, que está na listagem dos verbos de ligação, é um verbo de ligação, tá?
Não por estar na lista, mas por estar acompanhado de um adjetivo. Ele é um amor. Amor é um substantivo. Portanto, o verbo ser, né, na forma verbal conjugada, né, é verbo ser, né, é verbo de ligação. Não por estar na lista desses verbos, mas por estar acompanhado de substantivo. Agora, se eu falo, ele é de Brasília. De Brasília é um adjunto adverbial de origem. Portanto, não é substantivo nem adjetivo, né? E o verbo ser tornou-se um verbo intransitivo, tá? Então, gravem isto. Eu só posso chamar esses verbos da lista de verbos de ligação, vou repetir os verbos: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se ou transformar-se, andar, andar no sentido de estar, continuar, viver no sentido de estar sempre e virar no sentido de tornar-se, né? Eu só posso chamar de verbo de ligação se vierem acompanhados de substantivos ou adjetivos, tá? Senão, não serão verbos de ligação e sim verbos intransitivos. Então, vamos retomar aqui. E nossa condição não é tão angustiante, ó. É, né, verbo ser, angustiante, adjetivo, tá? Então, tá aqui, né, é verbo, é um verbo de ligação, tá? O verbo empregado é um verbo irregular. Nós já vimos, né, que o verbo ser é um verbo irregular. Por que irregular? Porque ele muda, ele é um verbo irregular e ele é também um verbo anômalo, tá? Só lembrando o que é um verbo irregular. Um verbo irregular é aquele verbo que apresenta radicais diferentes em diversas conjugações. Eu sou, eu fora, eu serei, né? Então, eu fui, apresenta a mudança do radical nas diversas conjugações. E o que é um verbo anômalo? Verbo anômalo, verbos anômalos são verbos que têm uma conjugação idêntica, embora sejam distintos. É o caso dos verbos ser e ir, tá? Os verbos ser e ir, eles apresentam a mesma conjugação no pretérito perfeito do indicativo. Eu fui à praia, do verbo ir, e eu fui criança, do verbo ser. Eu só vou saber se é ser ou ir de acordo com o que vem posteriormente, né? Então, o verbo ser, ele é um verbo irregular e é também um verbo anômalo. Eu estou lembrando isso porque tem questão, né, do Instituto OCP, como nós já fizemos, em que cai essa questão do verbo ser como verbo anômalo, né? Então, o verbo ser, né, ele é um verbo irregular também. O verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele. Lembrando, eu é primeira pessoa do singular. Tu é segunda pessoa do singular. Ele é terceira pessoa do singular. Nós é primeira pessoa do plural. Vós é segunda pessoa do plural. Eles é terceira pessoa do plural. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Está certo. Por quê? Qual é a diferença entre o presente do indicativo e o pretérito e o presente do subjuntivo? O presente do indicativo, eu posso botar o hoje na frente. Então, hoje eu sou, hoje tu és, hoje ele é, hoje nós somos, hoje vós sois, hoje eles são.
lembrem-se de que o verbo ser no imperativo afirmativo, ele apresenta uma conjugação completamente diferente, tá? É uma exceção, né? E eu vou conjugar aqui para vocês, para a gente lembrar. É se tu. Se é S, tá, gente? Com acentinho circunflexo. Se tu, seja você, não tem seja, isso não existe, seja feliz, é seja feliz, né? Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês, tá? Então, o verbo ser no imperativo afirmativo, ele apresenta esta conjugação diferenciada, diferente, né, da conjugação normal dele no presente do indicativo. Então, eu sou, tu és, eu não vou botar é tu, é se tu, tá? Então, aqui, a resposta correta é a letra E, né? 1, 2 e 3 estão corretos, porque está no presente do indicativo. O presente do subjuntivo, eu vou poder colocar o talvez na frente, como eu já falei. Talvez eu comece, talvez eu pense, talvez eu seja, talvez eu venda, talvez eu brinque, talvez eu esclareça, tá? 3. Tendo em vista o contexto do primeiro quadrinho, assinale a alternativa que melhor se adequa em relação ao tempo verbal destacado em com certeza dizem qualquer coisa. Tendo em vista, assinale a alternativa que melhor se adequa em relação ao tempo verbal do termo destacado. Então, vamos ver. Despacha-te, Felipe. Não quero perder o noticiário. Com certeza dizem qualquer coisa do Mariné e das fotografias de morte. Ele não quer perder, porque com certeza dirão, né? Eu vou lembrar vocês. Vocês se lembram? Por quê? Porque isso aqui é uma ação projetada para o futuro, né? Na verdade, ele está usando o presente aqui, a Mafalda está usando o presente em substituição ao futuro, porque é uma ação no futuro que já está certa, né? Não quer perder o noticiário, porque é certo de que o noticiário vai acontecer. Esse é o caso da semântica do verbo no presente do indicativo, como eu já falei lá atrás, que indica o chamado em inglês timetable future, ou seja, um futuro pré-determinado, tá? Mônica, você pode relembrar a semântica dos verbos no futuro, no presente? Posso, né? O presente no indicativo ele é composto dos seguintes valores semânticos, né? Ação regular no presente, né? Ou seja, eu diariamente corro, tá? Ação temporária no presente, eu estou correndo. Ação progressiva no presente, eu venho conquistando progressos. Ação presente histórico, né? O presente histórico é um presente que eu uso um fato histórico que aconteceu há muito tempo, mas no presente. Por exemplo, Cabral descobre o Brasil em 1500, né? Outro presente é o presente chamado de universal ou atemporal. São afirmações universais. Exemplo, a Terra é redonda, né? São afirmações cientificamente provadas e universais, até que se prove o contrário, tá? A Terra gira em torno do Sol, né? Outra afirmativa universal, tá? Mas pode também ser atemporal. Exemplo, tá?
o amor acaba, tá? Quando eu estou falando isso, tá? Porque isso foi uma questão de uma prova da banca IBFC, né? Que fez, inclusive, a última prova da Polícia Civil. E o texto era o amor acaba, e ele queria saber qual era o valor semântico, né, do verbo ali, e era presente atemporal. Por que atemporal? Porque ele pode acabar em qualquer tempo, em qualquer momento, né, da história ele pode acabar, né? Tanto que o texto falava que o amor acaba numa esquina, o amor acabava num beijo, o amor acabava, né? Ou seja, ele estava dizendo que qualquer situação de tempo ou era, o amor acaba, né? Então, é um presente atemporal. Nós temos ainda esse presente aqui, né, que é o presente que caiu nessa questão, que é o presente pré-determinado, né? Então, quando uma ação ela vai acontecer no futuro, mas ela já está marcada, né? Por exemplo, todo dia tem noticiário, né? Existe uma grade de programação em todas as emissoras, né? Então, vai acontecer o noticiário, mesmo que o repórter, o apresentador morra, vai acontecer, né? Alguém vai apresentar por ele, né? Então, ele está substituindo, esse presente aqui está substituindo um futuro pré-determinado. Daí, a resposta ser a letra B de bola, né? 4. O vento gemera. Gemera está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Mônica, por que não é futuro do presente? Porque teria que ser gemerá, com acento no A aqui, tá, gente? Se eu falar gemera, é pretérito mais que perfeito. Gemerá, futuro do presente do indicativo, tá? Lembrando também que a forma pretérito mais que perfeito do indicativo indica semanticamente uma ação anterior a outra ação no passado, tá? E mais, o pretérito mais que perfeito do indicativo, gemera, tem na sua forma composta, de tempo composto, né? Gemera tinha ou havia gemido, tá? Vai ser o verbo ter ou o verbo haver no pretérito imperfeito, mais o gemer no particípio, tá? Então, o verbo aqui está no pretérito mais que perfeito do indicativo, letra C, tá? 5. Eu vou até a 10, depois, quando eu terminar aqui a 10, aí eu vou dar uma paradinha para perguntar a vocês, assim, se alguém tem alguma dúvida, tá? Mas, por enquanto, eu vou até a 10. 4, né? Não, me perdoe. 5. 5. Mariana pertencia, deveria, né? Surgiram e ocorressem. Então, vamos ver. Pertencia é forma do pretérito imperfeito do indicativo. Até aqui, tudo bem. Mônica, como é mesmo o pretérito imperfeito do indicativo? Há duas formas de vocês identificarem. Vocês podem identificar com a palavra-chave antigamente. Antigamente eu pertencia. Mas também vocês podem identificar pela desinência a, tá? Pertencia. O a aí indica que eu estou no a ou vá, tá? O a aqui indica que eu estou no pretérito imperfeito. E, Mônica, qual é a semântica desse verbo? Há duas formas, né, dele. Uma ação habitual no passado, ou seja, antigamente ocorria diariamente, e também pode ser uma ação indefinida no passado, tá? Ou seja, era uma vez uma menina, tá? Muito bonita, né? Então a forma está no pretérito imperfeito. Até aqui tudo bem, vamos ver o resto. A qual indica uma ação em um determinado momento do passado.
tendo seu início, seu fim no passado, sem ideia de continuidade, tá? Aqui nessa questão, se referiria, no caso, ao pretérito perfeito. O verbo, de fato, está no imperfeito, mas, né, uma ação definida no passado não é o pretérito imperfeito, mas o perfeito. O pretérito perfeito do indicativo, ele indica uma ação definida no passado, né, determinada, ou uma ação concluída. Então, por exemplo, eu nasci em 1969, né? Então, em 1969 é uma ação definida no passado e concluída, né? Eu terminei a prova há 2 horas, tá? Então, aqui na letra A, embora esteja correto o tempo e o modo verbal, pretérito imperfeito indicativo, não está correta a semântica do verbo. Vamos ver a letra B. Deveria, né? Eu estou fazendo essa na íntegra porque, né, eu sei que é muito importante vocês saberem tanto, não só o tempo e modo verbal, como a semântica do verbo, tá? Para a gente poder revisar isso. Deveria, forma verbal do futuro do pretérito do indicativo. Sim. Mônica, eu não me lembro. O que é o futuro do pretérito do indicativo? O futuro do pretérito do indicativo é uma ação hipotética, né? Uma ação que tem sempre como desinência uria, deveria, cantaria, prometeria, sempre vai ter uria, né, como desinência, tá? E o futuro do pretérito, ele sempre vem acompanhado do pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, vamos ver aqui. Forma verbal do futuro do pretérito, a qual expressa um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Ou seja, eu deveria ter feito isto, mas não fiz, né? Mas não fiz. Se eu tivesse feito, né, eu teria outro resultado. Então, poderia ter feito, mas não fiz, né? O futuro do pretérito tem muito isso. É algo que eu ia fazer, mas não fiz, então eu faria, né? E é muito comum cair o futuro do pretérito como ação hipotética, tá? Então, essa letra B aqui está correta. Vamos ver as demais. Surgiram, está no pretérito perfeito indicativo. Se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Errado. O pretérito perfeito do indicativo é justamente uma ação, um dos valores semânticos é a ação concluída no passado. Ocorresse, está no futuro subjuntivo. Não, aqui já está errado, porque é pretérito imperfeito do indicativo, tá? E probabilidade, né? Caraca, aí vocês vão ver que caiu. Depois a gente vai chegar lá. Caiu aqui, eu estou falando isso porque eu corrigi algumas questões dessas com um aluno meu essa semana, e caiu aquela parada da probabilidade e possibilidade. E aqui está dando de novo, ó, probabilidade. Lembrando que probabilidade é o verbo dever e possibilidade é o verbo poder, tá, gente? Gravem isso, tá? Dever é possibilidade, poder é possibilidade. Dever é probabilidade e poder é possibilidade, tá? Então, aqui na 5, letra B de bola, né? 6. 6. Ele quer incorretamente analisado. Seria, né? Seria, ele diz que está no futuro do pretérito, do indicativo, né? E, seria interessante, indica uma sugestão, com certeza, isso está correto, né? Foram, enfatizaram, né? Estão no pretérito perfeito para denotar ação. Foram conduzidos e enfatizaram. Os verbos estão no pretérito perfeito para denotar ações realizadas e finalizadas.
Não, finalizadas não, para determinar uma ação no passado, né? Para determinar, porque o pretérito perfeito indicativo, né? Ele pode, assim, realizados e finalizados, enfatizaram. Vamos ver as outras, espera aí. Porque o pretérito perfeito, ele indica a ação determinada e a ação concluída, né? Foram conduzidos há mais de 40 anos é ação determinada. E enfatizaram também a ação determinada, mas vamos ver. Né? Só se aqui ele quis dar um sentido das duas, vamos ver. C, a base desse processo, porque, gente, o Instituto OCP tem muita questão controversa, tá? Há muitas questões que às vezes estão totalmente erradas, né? E que não são anuladas, talvez porque as pessoas não saibam também fundamentar. Então, a gente tem que sempre estar muito atento a essa banca tem uns problemas, tá? A base desse processo deve se fundamentar. O verbo está no futuro subjuntivo. Não, o verbo aqui é claramente errado. Por quê? Lembrem-se de que eu falei, Mônica, como é que eu vou identificar a diferença do presente do subjuntivo para o presente do indicativo? O presente do subjuntivo eu vou poder botar o talvez na frente. E não é talvez deve, é talvez eu deva, né? Então, hoje deve, né? Então, o presente do indicativo é hoje, o subjuntivo é talvez. Então, está no futuro, está no presente do subjuntivo. Ele ainda botou aqui no futuro, né? O futuro subjuntivo se eu dever, né? E outra coisa que ele diz que indica possibilidade. Possibilidade é pode, verbo poder, pode chover, tá? Deve chover é probabilidade, pode chover é possibilidade, tá? Então, a C errada de cara, tá? E aqui, então, na B, ele botou as duas regras semânticas, mas não está errado, né? Porque realmente o pretérito perfeito tem essas duas funções. Mas aqui, especificamente, eu não vi ação finalizada. Eu vi duas ações realizadas só. Mas, enfim, a C é totalmente errada, né? D, vamos ver aqui. Está no presente, pois busca-se construir a ideia de uma situação recorrente permanente. Ele botou o presente aqui, né? E embora ele não tenha dito a que presente ele se referia, mas ele botou uma ideia permanente. E realmente o verbo ser é um verbo de permanência, né? Então está correto. Então, errado aqui é a letra C, mesmo claramente. Né? 7. Era, passava, ardia e doía, todos esses verbos estão no pretérito imperfeito do indicativo. Todos. Mônica, por quê? Eu falei já. A terminação vai e ver e a terminação a e e são do pretérito imperfeito do indicativo. Né? Então, eu cantava, eu passava, né? Eu era, eu havia, eu ardia. E também eu posso botar o antigamente na frente. Então, antigamente eu era, antigamente eu passava, antigamente eu ardia. Então, todos os verbos estão no pretérito imperfeito do indicativo aqui. 8. Até que essa aí foi uma canjinha, né? 8. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tratamento na segunda pessoa. Bom, isso daqui, gente, é uma questão, tá? Eu já tinha feito essa questão com o Renan no domingo, né? E é uma questão super controversa. Por quê? Porque o você é um pronome da terceira pessoa da terceira pessoa do singular. Você, né?
Só que nós usamos o você como segunda pessoa, na forma coloquial. A gente não fala no o carioca, né? Não fala tu vais à praia. Isso é coisa do sulista, né? O carioca fala você vai à praia, né? Ou tu vai à praia, né? Quando fala o tu, tira o S, né? Ou então fala você vai à praia, né? Então, assim, nós tendemos a utilizar o você no lugar do tu. Porém, o você é um verbo da terceira pessoa do singular e não da segunda, né? Então, o que que acontece? Essa questão aqui, ele botou um exemplo de tratamento na segunda pessoa do singular, tá? E a resposta é a letra C, você, porque as outras, ó, eu tá na primeira pessoa, nós tá na primeira pessoa, né? Minha tá na primeira pessoa, né? Sempre é possível estar na terceira pessoa, né? Aqui é sempre pessoal, né? Agora, então é o você, mas é controverso nesse sentido. Se alguém quisesse entrar com um recurso, né, pedindo a anulação da questão, pelo fato de o verbo, o pronome você se referir à terceira pessoa do singular, né, embora ele seja um pronome de tratamento que a gente substitua no lugar do tu, né, poderia entrar com recurso e pedir anulação, tá? É uma questão bem controversa. Mas é letra C a resposta. 9. Puta, essa questão, gente, é o cão chupando mariola, né? Essa questão é o seguinte: é, a derivação imprópria. Tá? O que é derivação imprópria, né? Para lembrar aqui. A derivação imprópria ocorre quando uma classe gramatical vira outra. Né? Então, assim, o que é muito comum é a gente ver assim, bota o artigo na frente, poder vira o poder, né? Só que existe uma derivação imprópria que é o seguinte, adjetivos derivados, né, de particípios, tá? Então, o verbo no particípio é a forma primitiva, porém, né, em determinados contextos, ele se torna um adjetivo. Na minha visão, essa questão aqui, ela está totalmente errada, a resposta, né? Por quê? Porque ele fala o seguinte, com o olho aberto, outro acordado. Tá? O aberto aqui, né, ele não é dentro da minha visão, não é um particípio. Né? Para mim, aqui ele é um adjetivo. Né? Mas não está também de todo errado se a pessoa entender que aberto e acordado é um estado, uma condição. É muito subjetivo isso aqui. Pelo fato de estar no final da oração. E todo adjetivo no final da oração, por isso que para mim é adjetivo, né? E não particípio, né? Indicando um estado, ele é um predicativo, né? Então, na minha visão, isso daqui não é o verbo abrir e acordar no particípio, mas um adjetivo, com função de predicativo do objeto. Tá? Então, de acordo com o gabarito aqui, vamos ver. Aberto e acordado são particípio regular de abrir e acordar. Já está errado isso aqui, né? Porque não é particípio regular, mas particípio irregular, o aberto. Mônica, o que é particípio irregular? É aquele que não é ado nem ido.
tá? O aberto não é ado nem ido, né? Acordado é, então está errado. Respectivamente, está sendo utilizado com função adjetiva. De fato, está sendo usado com função adjetiva, mas eles não são particípios regulares, os dois. Apenas o acordar, o abrir, não. Então, é falso. A reescrita com um olho que foi abrido estaria adequada, pois está acompanhado do verbo ser, que pede a forma regular do verbo. Gente, essa é outra parada controversa. Porque os verbos pagar, abrir, alguns autores, né, entendem que eles são verbos anômalos, abundantes. O que são verbos abundantes? Vamos lembrar o que são verbos abundantes. Verbos abundantes são verbos que apresentam duas formas. São eles: o verbo haver, né? Que apresenta as formas havemos ou emos no presente do indicativo, e também todos os particípios irregulares, né? Ou seja, quando eu tenho a forma ado e ido e tem uma outra forma que não é assim. Exemplo, tinha aceitado, foi aceito, tinha imprimido, foi impresso, né? Então, mas é considerado, né, que os verbos pagar e abrir, por exemplo, para alguns autores, né, eles são verbos abundantes, né? Por quê? Porque eles consideram que existe a forma pago e pagado e também abrido para abrir. Outros não consideram isso, tá? Então, a forma abrido não está de todo errada, né? Segundo alguns autores, porque é uma forma em desuso, mas que existe. E para outros autores é inadmissível. Então, essa aqui, mas vamos considerar, tá, que ele tem entendido que o abrido, né, que seja quem fez essa questão, seguir a corrente do aberto só, né? Que abrido não existe. Então, seria falso também. Então, falso e falso. Agora vamos ver aqui. O verbo abrir apresenta apenas particípio irregular, formando assim o adjetivo aberto. Ora, isso aqui é uma questão de lógica, né? Se ele diz aqui que abrido está errado, é óbvio, né? Pelo princípio da não contradição, né? Que vocês estudam no raciocínio lógico, né? Claramente nós temos que inferir que a forma aberto é a única aceitável. Então, ficaríamos aqui com a letra B de bola, né? Deixa eu ver aqui, né, o que deu o gabarito. Peraí, porque a questão é controversa. O gabarito deu B de bola. O gabarito deu B de bola também. Mas, né, mas é uma parada assim, sabe? Complicada, né? É complicado, é uma questão difícil, né? Que requer vários conhecimentos, né? De várias coisas, né? Essas provas da OCP, e outra coisa, ela aborda muitos autores diferentes, né? Não tem assim uma linha de trabalho, né? Por exemplo, porque há bancas como, por exemplo, a Sebrasp, que segue o Luiz Sacconi, né? É o autor, digamos assim, por exemplo, Banca Militar gosta do Nilson Teixeira, né, e também do Luiz Sacconi, enfim, tem uma linha de pensamento, né? Por exemplo, a FGV já não é nenhum deles, já é uma outra linha de trabalho, né? Mais ligada à linguística, mas o Instituto OCP, né,
a gente tem que analisar vários autores, né? Várias correntes, né? A gente não pode se fixar numa só ao analisar, né? Claro, eu digo assim, quando a gente entra numa questão dessa daí, por exemplo, a gente tem que avaliar outras coisas também, né? Que há correntes, né, de pensamento que aceitam determinadas coisas, né? 10. A forma composta vou ficar equivale a ficarei, tá certo? Vou ficar, ficarei, né? Então, olha, então é essa aqui de cara, né? É essa aqui de cara, 10. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essas 10 questões? Ive, Renata, Marinho, vocês têm alguma... Dani, você tem alguma pergunta a fazer? Tá, então, se ninguém tem, eu vou continuar, tá? Vou partir para a questão 11, tá? 11. Alternativa correta, né? Então, vamos ver. Serve. E serve são verbos de ligação. O verbo ser é verbo de ligação, mas serve não, né? Serve aqui, serve para quê, né? Então, é transitivo indireto. Agora, olha só, né, como é que são as coisas. Essa foi a nossa primeira aula de verbo, acho que vocês se lembram. Que eu falei, né, que o verbo haver, né, no sentido de existir, ele nunca vai para o plural, porque ele é uma oração sem sujeito, né? E como não tem sujeito para concordar com ele, ele fica sempre no singular. Então, aqui ele põe que o verbo destacado está no singular para concordar com o sujeito, coisa. Não, o que vem, sempre que o verbo haver foi igual a existir, o que vem depois dele é o objeto direto, tá? É o objeto direto. E ele é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal. Lembrando que o verbo haver, ele é um verbo irregular, impessoal, abundante, tá? Porque ele tem aquela forma havemos ou emos, tá? Então ele é irregular, impessoal, abundante, unipessoal também quando ele for impessoal. Mônica, o que é um verbo unipessoal? É um verbo que só apresenta uma pessoa. No caso aqui, ele só apresenta a forma da terceira pessoa do singular, por isso ele é unipessoal, tá? Então, vamos ver aqui. Casqueando, ó. Casqueando e zombando, né? As formas em destaque estão no gerúndio. E ajudam a caracterizar as ações da corcundinha. Então, está certo, estão no gerúndio, letra C, tá? Lembrando que as formas nominais dos verbos são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, ar, ir. Gerúndio, ando, endo, indo. Particípio, ado, ido ou formas irregulares, com exceção do verbo vir, que o particípio de vir é no gerúndio, vindo, tá? Então, é letra C aqui, né? 12. Só para lembrar aqui, né? Que sempre que nós temos um verbo transitivo direto, Mônica, eu não me lembro, o que é um verbo transitivo direto? É aquele que você pergunta o que ou quem ao verbo, tá? Então, vendeu o que, né?
comprou, o que, alugou, o que, percebeu, o que, tá? Então, sempre que eu pergunto o que ou quem ao verbo, né? E logo depois ele vem seguido da partícula ser, a passivadora do sujeito. Por que a passivadora do sujeito? Porque eu posso passar para a voz passiva analítica, está na voz passiva sintética, né? O que vem depois do verbo é o sujeito, tá? Então, sempre que eu tiver VTD mais C, o que vem depois é o sujeito. Exemplo, vende-se casa. Né? Eu posso dizer que casa é vendida, né? Então, casa é o sujeito, claro. Nesse casa é vendida é porque casa é o sujeito de vende, tá? Então, não é o objeto direto. Quando eu tiver VTD com C, o que vem depois é o sujeito. Gravem isso. E quando for verbo transitivo indireto, Mônica, o que é o verbo transitivo indireto? É aquele que vem com preposição, que rege preposição. Preciso de que, confio em quem, refiro-me a que, tá? Então, sempre que eu tiver um verbo transitivo indireto com a partícula C, que é indeterminador do sujeito, o que vem depois é o objeto indireto, tá? Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Então, precisa-se de auxiliares, tá? Por que eu falei o verbo precisa no singular? Eu não falei precisam-se de auxiliares, porque ao de auxiliares é objeto indireto, ele não é o sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, o verbo fica sempre na terceira pessoa singular. Mas no caso do VTD, não. No VTD, ele vai para o plural para concordar com o verbo, então, com o sujeito, perdão. Então, vende-se casa, vendem-se casas, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vende-se a ideia é vendida, né? Então, a ideia é o sujeito de vende-se, né? Um minutinho, gente. Pensei que alguém tinha escrito alguma coisa aqui. Então, vamos ver aqui. O verbo deveria estar no plural para concordar com o sujeito de facilitação? Não. Ele não deveria estar no plural porque ideia, está, que é o sujeito, a ideia de facilitação, está no singular. Agora, se fossem as ideias, aí deveria estar no plural. Porque eu não posso falar vende-se casas, como a gente vê por aí erradamente escrito. Não é vende-se casas, é vendem-se casas, tá? O verbo está no singular para concordar com o núcleo do sujeito singular ideia. Está certo. Gravem isso para todo o sempre. VTD mais C mais sujeito. VTI mais C mais objeto indireto. Tá? 13. Então, a letra B de bola está correta, né? 13. Considere o primeiro parágrafo do texto assinale a forma incorreta. Então, vamos ver a incorreta. É a letra E de cara, né? Assistimos. Ele diz que está no pretérito imperfeito. Não, assistimos está, né, no presente do indicativo. Em pleno século XXI, ou seja, hoje assistimos, né? Então, essa aqui já é de cara errada, né? Letra E, tá? 14. Essa aí até que foi fácil. 14, né? Considerando a análise das formas verbais, que é incorreto. Então, vamos lá. Teria está no pretérito do... Gente, de cara já está errado, né? Teria está no futuro do pretérito do indicativo. Lembrando que a forma ria é a desinência do futuro do pretérito. Eu teria, eu venderia, eu quereria, tá, gente? Não é eu queria. Eu queria é no passado, tá? Eu quereria é no futuro do pretérito. Eu quererei é no futuro do presente, tá? Então, de cara, é letra A, né? 15. Lutar contra o sono depois do almoço conta como atividade física?
Conta é o verbo, né? Contar, né? Conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Questão também fácil, é um verbo conjugado no presente. 16. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. Né? Então, ele quer boas risadas e uma verdadeira revolução. Então, essa aqui já é uma questão que envolve, né, predicação verbal. Né? Eu vou falar disso, vou falar dessa questão, mas na próxima semana, na próxima não, sem ser a semana que vem é a outra, né? Porque a gente vai terminar de corrigir esse exercício. Eu vou entrar na predicação verbal, na regência verbal, né? Então, a gente vai ver isso com mais aprofundamento. Mas, né, o que importa é o seguinte, né? Além de render, o que? Grave isso, gente. Sempre perguntem ao verbo o que, ou quem, ou com preposição. A que, de que, com que, etc. Tá? Então, render o que? Né? Verbo transitivo direto. Após um verbo transitivo direto, nós vamos ter um complemento verbal direto ou objeto direto. Mônica, por que você falou complemento verbal direto? Porque o Instituto AOCP costuma imitar bastante, né, a banca Sebrasp. Então, vocês vão verificar que em algumas provas eles usam a terminologia complemento verbal direto, mas é a mesma coisa que falar de objeto direto, tá? E causa o quê? Uma verdadeira revolução, objeto direto também, né? Então, vamos ver aqui. Funciona como sujeito de gostar? Funciona como complemento aqui, ó, tá vendo? O complemento verbal, tá vendo? Complemento dos verbos. O Instituto AOCP usa muito esse termo, complemento verbal ou complemento do verbo. É a mesma coisa que dizer que é o objeto, tá, gente? É a mesma coisa, tá? Então, a letra B de bola está certa, tá? Mas a gente vai se aprofundar nisso, né, depois, tá? Depois que fizermos. É porque, como vocês observam, o Instituto AOCP, né, ele aqui misturou até já a questão de função sintática, né, com sujeito, eles misturam com verbo, eles misturam tudo, né? Eles já entraram em função sintática, em regência, né? Os estudos científicos, né, de diversas áreas têm. Lembrando que o tem sem acento, né, ele é da terceira pessoa do singular. E o tem com acento é da terceira pessoa do plural, né? Então, ele quer estudos científicos de diversas áreas têm apontado. Então, está no plural para concordar com estudos científicos de diversas áreas. É a letra A, de cara, né? É a letra A de cara, né? Porque tem estudos científicos está na terceira pessoa do plural e concorda com tem, que também está na terceira pessoa do plural. Então, letra A, 17. 18. A sinalha é correta, né? Então, vamos ver. Ganharam. Está no passado por tratar-se de um acontecimento finalizado. Ganharam. Vamos ver. Aí vai ter que ler o texto, né?
Nos últimos anos, os estudos nessa área ganharam destaque, né? O ganharam aqui não indica, né, que foi uma coisa finalizada, mas que começou. É interessante isso, né? Porque ganhar, a expressão ganhar destaque, né? Ganhar um destaque significa que antes não ganhava. Essa é uma questão de pressuposto lógico. E a gente vai falar lá fogo, né? Lá na frente, né? Uma das características dos pressupostos lógicos é a utilização de verbos que indicam transformações de um determinado contexto. Então, ganharam destaque significa que antes não ganhavam, passaram a ganhar. Então, houve uma mudança de perspectiva, né? Então, esse ganharam aqui, ele não indica tempo encerrado. Pelo contrário, indica uma nova era, tá? Então, o verbo diminuam está no modo subjuntivo. Para indicar, está no modo subjuntivo. Modo relacionado à possibilidade. Sim, o modo subjuntivo, ele é um modo ligado a probabilidades e possibilidades, né? Então, a letra B está correta, tá? 19. Esse negócio dos pressupostos é muito interessante mesmo. 19. Surgiu, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Sempre que vocês virem o verbo, vocês têm que ver qual é o termo, né, que concorda com ele, né? Qualquer termo em aqui com preposição não vai ser o sujeito, tá? Não vai ser o sujeito. Pode ser ou adjunto adverbial, ou adjunto ou complemento verbal, ou complemento nominal. Sujeito não vai ser, tá? Botou preposição, não pode ser sujeito, tá? Então, o que surgiu? Surgiu a necessidade. A necessidade surgiu, tá? Então, então ele está no singular para concordar com necessidade, tá? É letra D de dado. Mas a gente vai estudar isso. Nosso próximo estudo aí vai compreender isso, tá? Ainda vai ser, né? Porque eu vou continuar, na verdade, vendo verbos, tá? Só que agora eu vou ver regência verbal, concordância verbal, tá? Obviamente vamos ver crase, né? Porque regência e crase são coisas interligadas, porque na banca institutal ACP, as questões de crase, sintaxe e regência e concordância, elas estão interligadas, né? Muito interligadas. Então, não adianta, assim, a gente, por exemplo, estudar a crase, ficar decorando as regras da crase, muitas questões a gente não vai acertar, né? Porque ele mistura com complemento verbal, entendeu? Ou nominal, ou ainda adjunto adverbial. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Então, essa questão aqui, né? Gravem o que eu vou dizer. Eu falei para vocês que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e a oração é sem sujeito. Então, o que vem depois é o objeto direto ou o complemento verbal direto. Quando eu substituo pelo verbo existir, o existir é um verbo intransitivo. Gravem isso. Verbo haver é transitivo direto e o que vem depois é o objeto direto. Verbo existir é um verbo intransitivo e o que vem depois é o sujeito. Então, é letra B de bola, tá? Se eu não me engano, nessa questão, né? Muita gente, eu acho, né? Pode ter marcado, né? Uma diferença, não. Não, perdão. Errei, nada disso. Esqueçam. Acho que teve uma questão aí que ele pergunta do objeto direto, diz que é objeto direto de existir, e não é. Eu confundi com uma outra questão, que é o sujeito.
O sujeito é uma diferença enorme. Por quê? Porque o que vem depois de existir é o sujeito, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre essa sequência de 10 questões? Tá. Então, gente, se ninguém tem, eu vou continuar, tá? Vou partir para as próximas 10 questões, ok? E aí, por hoje, a gente fecha. Ive, anota aí, Ive, para mim, por favor. Para a gente ver depois da gabarito da 14. Só um minutinho, Renata. A letra A. Teria, ele falou que está conjugado no pretérito do modo subjuntivo, e não está conjugado no futuro do pretérito, tá? No futuro do pretérito. Ive, faz uma gentileza aí para mim, anota aí, para me lembrar, de a gente ver, depois que eu terminar a correção desses exercícios. Predicação verbal, complementos verbais, regência, tá? E complementos nominais, tá? Não deixa de me lembrar isso não, tá? 21. Eu não acho essas provas da OACP, do Instituto da OACP, eu não acho elas fáceis mesmo. Eu acho que quem estuda assim, né? Gente, Mônica, que me reconheço, alguém que tem um conhecimento, né, bastante aprofundado, né? Há coisas aqui, né, que, sabe, tem muito professor, né, muita de português que, né, dependendo do curso ou do nível de especialização, não vai saber, cara. Né? Outro dia eu peguei uma questão, não sei se foi do Instituto da OCP ou da IBFC, que tinha verbo, gravem o que eu vou dizer agora. Se vocês virem na banca Instituto da OCP, verbo copulativo, essa palavra, né? Verbo copulativo, não é sacanagem da banca, não, tá? Verbo copulativo é a mesma coisa que verbo de ligação, tá? Quem deu esse nome, né, de verbo copulativo, né, aos verbos de ligação, foi o Aristóteles, tá? Por que cópula? Cópula é ligação, né? Então, se é um verbo copulativo, é um verbo de ligação. Então, se vocês virem essa nomenclatura, né, é a mesma coisa que verbo de ligação, tá? Então, assim, é difícil. Eu não acho fácil, não. As revoluções que os jovens trazem vão afetar o mercado de trabalho. Mas ele não destacou nada. Deixa eu ver se ele destacou aqui no... Não. Ué. Bom, vamos ver. Constatou está no presente indicativo. Errado. Vão afetar, afetarão. Já é de cara a letra B de bola. Vão afetar, afetarão. Tá? Porque hoje em dia a gente usa na linguagem coloquial, né? Eu vou à praia, mas na verdade eu irei, né? Então a gente tende hoje, né, a falar o presente no lugar do futuro, né? Eu vou sair, na verdade é eu sairei, tá? 22. Assinale a alternativa em que está no futuro, né? Então vamos ver. Causa está no presente, estima está no presente, pode estar no presente,
E aqui, ó, olha o se aqui, ó, gente, ó. Se acessar, tá vendo, ó? Se acessar, se, eu já falei que se ou quando com infinitivo é futuro do subjuntivo, tá? Essa é uma questão difícil, eu acho, para quem não está, como nós, estudando essas diferenças, essas sutilezas. Porque, por exemplo, o cara que não sabe esse detalhe, que da diferença do futuro subjuntivo para o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal, provavelmente iria achar que não tem uma resposta. Mas ele vai conseguir ver o estará aqui. Por quê? Porque existe, né? Só lembrando a vocês qual é a correlação dos tempos e modos verbais, tá? O futuro do subjuntivo, se eu acessar, ele obrigatoriamente tem de vir com o futuro do presente do indicativo.